Amém. Glória a Deus. Eu agradeço ao pastor João pela oportunidade, pelo convite. E estar aqui na quinta-feira, para mim, é um grande desafio. E eu aceitei com muito prazer, porque a gente que é acostumado a falar com jovens, pregar para jovens, quando você vai compartilhar a palavra com pessoas mais maduras, então é outra realidade, mas assim, é um desafio. E a palavra que o Senhor falou comigo nessa semana, Ele falou muito comigo, né? Então, eu fiquei, será que é essa palavra? E orando, e orando. Senhor, acho que é essa palavra mesmo, que o Senhor quer falar com a igreja nessa noite. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, versículos 19 a 34. Amém? Atos 16, versículo 19 a 34. Eu vou ler para o lado de cá porque eu estou sem óculos. Ele fica embaçado. Então, vamos lá. Você que não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui com a gente também, amém? E vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando... Eu vou pedir para você colocar um pouquinho antes. Você pode colocar lá do 15, 16, 15. Isso, 15. 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Só até aí, né? Esse texto é bem longo. E vamos orar mais uma vez para o Senhor nos dar a revelação da palavra dele? Senhor, obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada por esse momento. Obrigada porque o Senhor já fala os nossos corações através da tua palavra. Senhor, que o Senhor possa trazer a nós nessa noite todo entendimento necessário, Deus, para sermos aprovados pelo Senhor. Que o Senhor possa trazer transformação nas nossas vidas, nesse lugar, nas nossas famílias, Pai, nas nossas casas, através da tua palavra, através da presença do teu Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? O texto é um pouco longo e eu li a parte que eu não vou trabalhar essa noite, que é a parte da adivinhadora, né?
mas eu gostaria que vocês entendessem o contexto, né? Paulo estava ali em Filipos com Silas. Então, eles estavam procurando um lugar para orar. E ele falou, vamos procurar o lugar de oração da cidade. Então, eles saíam durante o dia para fazer isso. E todos os dias, uma moça passava e falava, esses homens são homens de Deus, são homens abençoados. Então, quando a gente vai lendo isso, a gente vai pensando, nossa, ela é de Deus, né? É uma bênção, ela está falando uma coisa que é verdade. Então, parece que é algo bom. E ela foi fazendo isso durante alguns dias. Então, chegou um dia que Paulo ficou indignado. Essa é a palavra que a gente leu nessa versão. Ele ficou indignado e ele vira para essa moça e fala assim, espírito maligno, eu te ordeno que saia dela em nome de Jesus. Então, o espírito saiu. E a moça não podia mais revelar nada, porque ela fazia isso por um espírito maligno, né? Então, eu lendo essa passagem, eu lembrei, quando eu era mais adolescente, foi quase ontem, eu lendo essa passagem, eu falava, nossa, Paulo também foi bem ignorante, né? Porque ela estava fazendo bem, não é? Estava falando coisas boas, estava abençoando a cidade. Ela estava falando que eles eram homens de Deus. Então, depois que você vai lendo a outra parte, você percebe que ela fazia isso por um espírito maligno. Aí eu fiquei analisando isso. Quantas vezes a gente acha que algumas coisas, por serem boas, é de Deus? Ah, e a pessoa falou algo bom para mim, então essa pessoa é de Deus, né? Principalmente quando nós recebemos conselhos, que ao nosso coração parece algo bom, mas que não é o conselho de Deus para nós. Então, nós julgamos pela aparência. Então, para a cidade inteira, a moça era de Deus, né? Ela adivinhava, ela revelava, né? Quantas pessoas hoje, né, em dia não procuram curandeiros, feiticeiros, macumbeiros, procurando uma direção para suas vidas, porque vai chegar lá e a pessoa vai indicar um caminho totalmente errado, mas que aos olhos de quem está desesperado, parece que é bom, mas não é bom. É algo do inferno mesmo, não é? Então, quando Paulo expulsa o demônio da moça, imediatamente os pretores, os donos dela falaram, nossa, acabou o nosso lucro. A gente ganhava dinheiro com ela e agora, como a gente vai viver? Vamos dar um jeito nesse Paulo, nesse Silas. Então, levaram eles para as autoridades e foram acusados, né, de cometer coisas horríveis. E eles tiraram as roupas, ficaram nus, foram açoitados, levaram uma surra na frente de todo mundo e jogaram eles aonde? Na prisão. Então, é a partir de agora que eu quero falar para vocês, entendendo? Então, estavam na prisão. Paulo, Silas, alguns presos e o carcereiro. Então, a mensagem que eu quero trazer para você nessa noite é sobre esses 4 personagens, né? Paulo e Silas, o carcereiro e os presos, né? Porque eu comecei a analisar a vida de cada um. Eu falei, todos estavam ali no mesmo lugar, no mesmo contexto de prisão, um lugar escuro, frio, um lugar que provavelmente tinha muitos ratos, que não tinha higiene, todos estavam no mesmo lugar. Mas cada um tinha uma história de vida, né? Então, o que eu fiquei pensando? Gente, às vezes você pensa assim, nossa, eu estou vivendo uma situação na minha vida que o meu problema é mais difícil do que todos que estão aqui nessa noite. Então, eu preciso de um milagre. Eu tenho certeza que o meu problema é pior. Então, você começa a estar ali no meio de todo mundo, nós estamos no mesmo lugar, né, essa noite. E cada um de vocês, eu sei que está aqui essa noite com uma petição diante do Senhor Jesus. Quantos aqui nessa noite têm uma petição diante do Senhor Jesus? E às vezes muitas, né? E às vezes nós chegamos aqui, Senhor, nossa, a minha causa é mais urgente, coloca ela ali na frente, faz, me dá uma resposta. Me dá uma resposta hoje. E você começa a falar isso para Deus. A cada quinta-feira que você vem nesse lugar, você começa a clamar a Deus pela sua causa. E ele tinha três, né? Paulo, que é junto com Silas,
o carcereiro e os presos. A primeira pessoa que eu gostaria de analisar aqui é o carcereiro. Aí você pensa, mas o carcereiro, coitado, né? Ele estava de boa ali. Inclusive, tem uma parte que a gente leu, se não leu, é mais na frente, fala que ele estava dormindo. O carcereiro, ele é uma pessoa que, aparentemente, tem a vida muito boa. Tem um emprego estável, estava, inclusive, dormindo, porque ele sabia que os presos não iriam fugir, porque ele tem uma espada. Então, ele é o dono do pedaço. O carcereiro, eu posso comparar ele com alguém, ou às vezes, nós mesmos, esse carcereiro, entendendo? É a pessoa que vem na igreja, volto para casa, assim, minha vida está ótima. Está tudo bem, eu tenho saúde, meus filhos estão bem, o meu casamento está ótimo, meu emprego está beleza, então, minha vida está estável. Uma pessoa estável que aparentemente não precisa de Jesus. Alguma vez, vou fazer uma pergunta só para você pensar. Na sua vida, você já conheceu alguém que aparentemente é uma pessoa muito boa, maravilhosa, caridosa, a nossa pessoa é de Deus. Ela não é crente, não, mas se ela morrer, eu tenho certeza que ela vai direitinho para o céu. Vocês conhecem alguém? Eu conheço várias. Fala, gente, não pode, essa pessoa tem que ir direto para o céu, porque ela é muito maravilhosa, ajuda o próximo e é agradável. E sempre tem uma palavra de motivação. É uma pessoa que não aceitou a Cristo. E você olha para ela e fala, essa pessoa tem que ir direto para o céu. Pelas misericórdias de Deus. Mas só existe uma forma de nós irmos direto para o céu, que é através de quem? De Jesus. E só aqueles que recebem Jesus no seu coração têm acesso ao trono e têm essa passagem garantida para o céu. Né? Então, não adianta eu ter uma vida estável e eu não ter Jesus dentro do meu coração. Né? Eu não sei se alguém aqui nessa noite ainda não conhece esse Jesus que a gente falou aqui a noite inteira, né? No louvor, na direção do culto. Eu quero te falar que esse é um único caminho. Não adianta a sua vida estar muito bem e você estar muito bem com todo mundo. Se você não tiver Cristo, isso não vale nada. Tudo é em vão. Tudo nas nossas vidas é em vão. Todos os sonhos, projetos, todas as metas que você coloca, se você não tem Jesus na sua vida, é tudo em vão. Esse é o carcereiro. O outro personagem que eu gostaria de falar são os presos. Os outros presos, sem ser Paulo e Silas. Esses são aquele tipo de pessoa que você olha e fala, essa pessoa precisa de Jesus. Esse aí, só Cristo na causa, porque essa pessoa está com a vida destruída. Você olha e fala, não, esse aí é só Jesus. Na verdade, não é esse aí. É todos nós, é só Jesus, né? Mas tem pessoas que a gente olha e fala, meu Deus, como tem problemas. Tem pessoas que eu conheço que às vezes eu converso e a pessoa começa a falar os problemas dela e fala... Aí vai falando assim, tem que ter alguma coisa boa aí. Não, vai ter uma coisa boa. Só problema. Aí é a pessoa que você olha e fala assim, esse é só Jesus. Esse eram os presos. Que não falam o texto porque eles estavam presos, mas eu imagino porque eles estavam presos. Muitos provavelmente eram assassinos, ladrões, trapaceiros, enganadores. Quantos crimes não tinham ali, né? Eles tinham que estar realmente presos. Eu vou confessar para vocês que eu nunca fui no presídio. Eu nunca fui numa prisão, eu nunca nem cheguei perto. Né? Mas eu sou casada com um policial, então, lá em casa tem um celularzinho vermelho que se eu sacudir ele, pinga sangue. De tanta ocorrência que vai chegando. E vai chegando, e eu falo para o Roger, não me fale, não quer saber. Não me fala. Aí, esse dia, chegou lá em casa, ficou, o tio Paulo Henrique estava com ele, né? O que foi, Roger? Assim, um acidente na minha área. E ele é responsável pela estrada de Caldas, Firminópolis, Morrinhos. Aí eu falei, teve vítimas? Aí ele, uma mulher.
Aí eu falei assim, nossa, foi como? Aí ele foi me falando um acidente e eu fiquei assim, horrorizada. Foi um acidente de moto, a pessoa teve o corpo dela partida ao meio. Aí ele vai me falando isso e eu falo assim, não, pode parar, não tenho condição. Não tenho capacidade, eu não dou conta de sangue, eu não consigo. Então, eu fico imaginando uma cadeia, um presídio, um lugar totalmente insalubre, com pessoas ali, às vezes sem banhar, às vezes doentes. E aí eu fiquei imaginando cada um daqueles presos, o que eles representam. Cada um daqueles presos, eles representam pessoas que, às vezes, aprisionaram sonhos, projetos, famílias, casamentos, empregos, cavaram um buraco e enterraram. Está ali preso. Não tem mais esperança de um milagre, né? Às vezes, não é porque a pessoa não quer, às vezes é porque ela não conhece o dono do milagre. Então, cada um daqueles presos é uma história. Quantos de nós, até eu mesmo, não temos sonhos que nós enterramos ali num buraquinho e falou, isso aqui, Senhor, está enterrado, porque isso aqui não vai acontecer. Eu sei que é difícil, já passei da idade, para mim não dá mais. Não estudei, não vou formar nessa área. Então você começa a enterrar seus planos, seus sonhos, seus projetos. Você começa a enterrar porque você, no seu entendimento, você acha que isso não pode. Não é? Então, às vezes, nós somos esses presos. Às vezes, nós estamos presos em várias áreas das nossas vidas. Uma coisa que eu fiquei pensando sobre esses presos. Muitos de nós que estamos aqui ou que está assistindo essa transmissão na sua casa, quantos ministérios você já enterrou? Quantos chamados você já teve a oportunidade de fazer e você enterrou por achar que você não tem capacidade? Não precisa responder, só para você e para mim também. Porque é muito fácil e muito cômodo. O pastor Guildo chegando em mim e fala assim, pastora, você pode dirigir o culto? Eu falo, pastor, não posso. Eu não tenho esse chamado. Eu não tenho esse dom. A minha voz, inclusive, é chata. Eu não aguento nem ouvir a minha voz no microfone. Eu já falei isso, acho que para o pastor. Não me chama para dirigir culto. Eu não gosto. Né? Aí eu fico, gente, que coisa feia. Eu não posso falar isso. Porque nós somos chamados para o que tiver ali, eu tenho que fazer. Se tem algo que tem que fazer, é eu. Né? O bispo sempre fala, se ele chegar aqui e o banheiro estiver sujo, ele vai lavar. Então, muitas vezes, nós determinamos o que a gente é capaz de fazer ou não. E eu falei para uma pessoa ontem à noite, né? Eu falei assim, você só vai aprender fazendo. Você só vai perder a sua timidez se desafiando. Então, muitas vezes, nós nos acomodamos e estamos ali, aprisionados, no nosso medo, na nossa timidez, na nossa vergonha. E Deus vê tanto potencial em você. Se você soubesse o quanto Deus vê de potencial na sua vida, nós somos únicos, especiais. O Senhor, Ele olha para cada um de vocês que está aqui nessa noite e fala, nossa, esse aqui tem um chamado para tal coisa. E você sabe o que é. Que você tem um chamado e você não está fazendo. Não é? Os outros personagens são Paulo e Silas. Paulo e Silas, para mim, é um modelo. Esse é o meu padrão, é o que eu deveria ser. É o que eu olho e falo, não, esse é o padrão que eu tenho que seguir. De todos que estavam naquela cadeia, esse é o que eu tenho que seguir. Não é? E Paulo e Silas eram dois personagens que estavam ali pelados, surrados, ensanguentados. E a palavra de Deus fala que à meia-noite eles oravam e adoravam. Então, eu fiquei olhando para eles, gente, assim, é um nível de maturidade extraordinário, né? É isso, é a intimidade que eu queria ter com Jesus. De eu, em qualquer circunstância da minha vida, eu parar e falar assim, não, eu vou adorar. Está tudo dando errado, eu vou adorar.
não deu certo isso aqui que eu planejei na minha cabeça, mas eu não vou murmurar, eu vou esperar Deus fazer. Então, Paulo e Silas estavam na cadeia, eles não eram condenados, eles não tinham crimes, eles não tinham feito nada para estar ali naquele lugar. Então, eu cresci numa igreja que não foi essa aqui, eu era de outra, onde as pessoas pregavam para mim que eu era crente e tudo na minha vida tinha que ser muito bonito, tinha que dar tudo certo. Então, quando eu vim para a Menonita, eu tive um choque de realidade, porque eu falei assim, como assim? Na minha igreja falava que eu era cristã, eu aceitei Jesus e tudo agora vai dar certo para mim. Eu não sei se você já ouviu esse tipo de pregação, assim, se você tem Jesus, vai tudo. Irmão, isso não é verdade. Nós, como cristãos, nós temos tantas lutas quanto quem está lá fora, que não conhece a Jesus. E, às vezes, eu acho que tem até mais. Não é mesmo? Quantos de nós, às vezes, nos tivemos, às vezes, coronavírus? Né? Eu tive Covid. Graças a Deus, meus sintomas foram leves. E o Rodney não teve. Aí ele virava para mim e falava assim, aquele que está em Cristo, o diabo não toca. Aí eu falava, eu estou em Cristo. Eu falava assim, não é isso, Rodney. É porque Deus sabe que eu tenho capacidade de passar, mas você às vezes não tem. Não está entendendo? Aí ele ficava o tempo inteiro, aquele que está em Cristo, o diabo não toca. Eu falava, amém, Jesus, amém, guarda ele, que ele não pegue. Inclusive, nem pegou mesmo, lá em casa foi só eu. Mas nós pegamos, nós perdemos nossos empregos, nós perdemos nossos familiares, nós nos decepcionamos com pessoas, coisas dão errado nas nossas vidas. Somos cristãos? Somos. Nós estamos no mundo e estamos sujeitos às coisas que estão ao nosso redor. Cristão bate o carro, mas acontecem coisas boas. Qual que é a diferença? É que nós passamos pela luta sabendo quem está conosco, que é Jesus. E nós sabemos que nós vamos ser vitoriosos. Essa é a nossa diferença, né? Eu não vou vir aqui falar para você, tudo vai dar certo se você aceitar Jesus. Eu vou te falar, você vai ter luta, mas você vai ter vitória. E a nossa vitória maior não é aqui. Eu separei uma frase de um grande homem de Deus, que eu tenho dificuldade de falar o nome dele, que é Charles Spurgeon. É isso? Spurgeon. Depois vocês perguntam para os universitários. Ele falou o seguinte, quanto mais do céu existe em nós, menos da terra nós cobiçamos. Então, o que acontece? Paulo e Silas, eles estavam ali presos, poderiam pensar, nossa, estou pregando Cristo e levei uma surra e estou preso aqui agora. Mas não, eles estavam cantando, porque eles sabem que o lugar deles é no céu. O propósito, o alvo deles é Cristo. Então, para ele tinha prazer. Inclusive, eu acho que Filipenses, se não me engano, Paulo fica feliz, assim, nossa, apanhei para Jesus, nossa, sou o cara. Ele se sente orgulhoso de sofrer pelo Evangelho, né? De ter as marcas de Cristo no seu corpo. E quantas vezes nós, meros mortais, ficamos chateados quando não consegui realizar aquilo que eu queria, que é algo material. E começamos a ficar bravos com Deus e a entristecer, porque algo não deu certo nas nossas vidas. O que eu quero te falar com isso tudo, com esses três personagens? Muitas vezes, nós estamos em alguma dessas situações. Muitas vezes, nós estamos numa situação de comodismo, de achar que está tudo bem. Muitas vezes, nós estamos no fundo do poço, porque as coisas não estão bem, mas a situação exata, o melhor, posso falar assim, degrau que eu tenho que estar é no nível de Paulo e Silas. É aqui que Deus me quer. Né? Eu tenho que olhar para você e falar, nossa, essa pessoa é de Deus, eu tenho que ser como ela. Você tem que estar nesse nível de olhar para você e falar assim, nossa, eu sei que ela tem lutas, mas ela está louvando. Eu sei que essa pessoa está passando por enfermidade e ela está aqui ajoelhada, prostrada nos pés do Senhor Jesus. É esse o nível que o Senhor nos quer. Né?
E muitas vezes nós queremos resolver tão rápido os nossos problemas e nós esquecemos que os planos de Deus, eles são maiores que os nossos planos. Os nossos planos, muitas vezes, eles são superficiais, mas Deus quer algo maior. Eu quero te desafiar depois a ler todo esse capítulo 16 e você vai ver depois tanto de conversões que teve, desde o início até o final, né? E Paulo e Silas começaram a louvar por volta da meia-noite, né? Meia-noite. O que significa isso, meia-noite? Parece um horário assim, meia-noite eu estou dormindo. É a hora que eu estou mais cansado do meu dia. Estou exausta, acabou meu dia, estou exausta. Paulo e Silas oravam e louvavam. Parece estranho, né? Então, eu comparei aqui a meia-noite como um momento de cansaço, de desânimo, onde as pessoas já estão ali parando. O dia está acabando, estou parando, estou desacelerando, né? E você olha para o homem de Deus, eles estão o quê? Adorando. Então, você começa a refletir, eu comecei a refletir a minha vida, será que eu estou assim? Né? Será que nível que eu estou de adoração? E fala que eles cantavam tão alto que os presos ouviam. Estava todo mundo ouvindo eles cantando ali, menos o carcereiro que estava dormindo, estável. Os outros presos estavam ouvindo aquele louvor. Outra passagem também que fala de meia-noite, eu não sei se você conhece, está lá em Mateus 25, de 1 a 13. É a parábola das 10 virgens. E essa passagem fala de 10 virgens que estavam ali esperando o noivo com suas lamparinas, estavam indo ao encontro dele, mas o noivo demorou. E por ele demorar, então elas começaram a adormecer, pegaram no sono, né? Então, quando elas estavam dormindo, elas escutam uma voz que fala assim, o noivo está chegando, o noivo está chegando. Então, elas acordam, pegam as lamparinas e saem correndo. Só que as 10 eram divididas em grupos de 5. Umas eram prudentes e outras eram imprudentes. As prudentes, elas tinham azeite na lamparina, e as outras não tinham o suficiente. Então, elas pedem para a outra, me dá um pouquinho do seu azeite, porque a minha lamparina vai apagar. E as prudentes falam, não, vai lá e compra. Se eu te der do meu, vai faltar para mim. E elas vão. Mas não dá tempo. Meia-noite, você não vai achar nada aberto para você comprar. Então, o dia, ele representa o que é a sua vida. Todo dia, essa busca pelo Senhor Jesus. Essa busca constante. E a meia-noite, ela representa quando Jesus chegou. Ele chegou aqui. E aí, eu estou preparado? Cadê meu azeite? Né? Esses dias, a gente tem cantado tanto sobre músicas de queimar, me queima, me incendeia. Irmão, se não tem óleo, a lamparina não vai queimar. Eu não sei quantos aqui conhecem lamparina. É uma espécie de lanterna. Não é lanterna, não sei explicar. Que você coloca um querosene dentro e queima um rabicho que vira uma velinha. Não sei explicar. Quem não conhece, pesquisa na internet. Mas ela tem um óleo dentro. Se o óleo acaba, que é o querosene, ela apaga. Então, se você falar assim, eu quero queimar. Se você não tem azeite, você não vai queimar. Você tem que ter o azeite. Você tem que buscar. E Paulo e Silas, eles tinham. Então, eles estavam ali incendiando naquela prisão. Eles estavam queimando pelo Senhor Jesus. Porque eles tinham o azeite à meia-noite. Né? E muitas vezes nós achamos, Jesus está voltando, mas não é hoje, é amanhã. Eu não sei quantos de vocês já pesquisaram hoje pela internet alguma publicação e você fala assim, meu Deus, Jesus está voltando. Não é mesmo? Tantos desastres, tantas catástrofes que a gente vê e a gente fala, Jesus está voltando. Então, esse é o dia, Jesus está voltando. Então, eu tenho que me preparar para estar nesse nível de reinar com Cristo. Não é? Porque o meu propósito estar aqui é Cristo. O motivo de você estar aqui nessa noite não é eu. Eu estou aqui, eu estou falando a palavra e eu posso até estar falando algo que você também não concorda. Mas o seu propósito é Cristo. Esse é o teu alvo. E se você continuar a leitura do texto, ele vai falar o quê? Ele vai falar que Paulo e Silas
oravam e cantavam, e acontecia um grande terremoto, e os alicerces da prisão abalaram, e as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Isso é um grande milagre, não é? As correntes de quem soltaram, irmãos? De Paulo e Silas? De todos. Então, quando você vem, quando você adora a Deus ali no seu quarto, no seu secreto, e você está clamando pela sua família, não vai ser só você que vai ser liberto, vai ser toda a sua casa. A bênção de Deus, ela é para todos. Para todos. Uma vez eu compartilhei uma palavra sobre os discípulos na tempestade. E eles estavam na tempestade e tinham outros barcos. E eles começaram a clamar, Senhor, vamos morrer. E Jesus acalma a tempestade. Eu estou resumindo, porque o tempo não dá. Jesus acalmou a tempestade só em cima daquele barco? Jesus acalmou a tempestade para o mar inteiro. Quem estava no mar? Vários barcos. Então, quando você clama, quando você pede para Deus algo, isso não é só para a sua vida, isso é para todos. Então, quando você deseja a presença do Senhor, Ele vai usar a sua vida. E você vai ser diferença aqui, ali na sua casa. Aonde você está, você vai ser diferença. Né? E Paulo e Silas estavam presos por causa de quem? Dos presos e do carcereiro, que é o que eu vou falar agora. Quando o carcereiro viu que todos os presos estavam libertos, o que ele fez? Puxou a espada e falou, vou me matar. Vou me matar porque amanhã eu vou morrer mesmo, porque os presos fugiram, me mato. E quando Paulo viu que ele ia fazer isso, então Paulo fala, não faça isso. Todos estamos aqui. Ninguém fugiu. Né? Então você pensa assim, nossa, Paulo e Silas podiam ter fugido, né? Ali Deus abriu as cadeias. Nossa, essa é o sinal de Deus. Eu sou crente, abriu a cadeia, vou fugir. É o meu sinal. Deus está me dando um sinal que eu tenho que vazar daqui. Quantos não pensariam isso, irmãos? Você está preso injustamente, os outros ali homicidas, as portas se abriram, você vai ficar lá. Parece algo assim estranho, né? Eu fiquei pensando, não fala, mas eu tenho certeza que os presos que estavam ali não fugiram, porque eles também receberam Jesus na sua vida. Então, a salvação foi para todos. E o carcereiro, então, vira para Paulo e fala assim para ele, o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí, Paulo fala aquela passagem super conhecida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não só você, mas a sua casa. Aquelas pessoas que você vem aqui toda quinta-feira e coloca o nome delas, fala assim, ó, fulano, ciclano, e você começa a falar. Se você ainda não falou, você pode falar o nome da sua parentela inteira. O Senhor, Ele tem salvação para as nossas casas, para as nossas famílias. Não é só para mim. Não é só, estou salvo, garantir a minha passagem para o céu. Mas o que adianta eu ir e a minha família ficar? O que adianta eu receber Jesus e os meus amigos não saber quem é esse Jesus? Então, Paulo começa a falar para o carcereiro, e o carcereiro aceita Jesus e leva Paulo para sua casa, e toda a sua família recebe Jesus. Então, aconteceram grandes milagres aqui. E você pode pensar, por que ele estava ali preso? Por um propósito maior. Porque aquilo que você pediu ainda não chegou por um propósito maior. Né? Eu conheço um casal de amigos muito queridos que estão grávidos. Todo mundo conhece. E aí, várias pessoas falavam para ele, vocês vão ser pais, você vai ficar grávida, na hora de Deus. E eu acompanhei já há muitos anos, né? E falei assim, vai ser na hora de Deus. E eu sei que eles buscaram, foram no médico, fizeram exames. Teve alguns anos atrás que a Larissa tomou até injeção, não foi, Larissa? E nada deu certo. Então, eles descansaram em Deus. Descansaram em Deus, seguiram a vida. Algum dia você deixou de ver o irmão Murilo aqui na frente, ministrando louvor, com todo esse entusiasmo que ele ministrou nessa noite? Eu nunca vi. Você olha para ele ministrando louvor aqui,
Você olha para ele e fala, nossa, eu queria ser como ele. Olha a alegria, ele fala, ele ministra sorrindo. É uma pessoa que tem Jesus. Descansou em Deus. Sabe por quê? Porque Deus queria falar para ele, vai ser milagre. Não vai ser médicos. Porque quando vocês ficarem grávidos, as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, foi milagre. Então, eu sirvo um Deus de milagre, Deus de promessa. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Porque se tivesse sido antes, você ia falar, foram os médicos. Foi porque era para ser mesmo. Mas foi hoje porque era para ser um milagre. Amém? Então, quando chegar na sua vida, é porque vai ser milagre. As pessoas vão olhar e vai falar, meu Deus, como que essa pessoa conseguiu isso? Vai ser tão grande que você não vai acreditar. Porque Deus quer que seja um milagre. Não é? Então, às vezes, Deus nos coloca em algumas circunstâncias e nós não entendemos. Por que eu estou aqui? Por que Deus não permitiu eu estar ali naquele emprego? Eu estou aqui. Porque Deus tem um propósito maior. E muitas vezes nós só entendemos quando acontece. Né? Mas Paulo não estava nessa situação, tá? Paulo sabia. Paulo ouvia o Espírito. Paulo tinha discernimento. Ele ouvia, ele tinha intimidade com o Senhor. Ele sabia porque ele estava ali. Né? E é esse nível que o Senhor quer para nós, quer para mim e para você. De você estar aqui e você saber o que você quer, o que você deseja, como você quer estar. Né? Então, quem é você ali naquela prisão? Quem é você? Em qual situação você está? Eu quero te convidar nessa noite para você se colocar numa situação de Paulo e de Silas. Amém? Quantos querem isso para a sua vida? De estar nessa situação, de falar assim, eu estou descansado no Senhor. Descansei, o Senhor tem o controle, não eu. Né? O pastor Márcio falou, né, que nós vamos ter a conferência, começa amanhã. E, gente, eu não sei vocês, mas eu posso estar enganada, me corrijam. Eu tenho um entendimento na minha mente que quando acontecem essas situações na nossa igreja, tipo a conferência, e nós estamos fazendo o quê? Num propósito, alimentar. Se você ainda não está, ainda dá tempo de você fazer um propósito com o Senhor. Então, são dias que você fala, Senhor, aqui, ó, meu propósito essa semana vai ser esse. Eu quero que o Senhor toque na minha vida e me encha com unção nova. Eu quero receber algo novo do Senhor nesses dias. E nesses dias, sabe o que acontece? Eu tenho total certeza disso, que o céu, ele abre de maneira diferente aqui. É como se tivesse chuvas, rios, águas caindo. E quem crê vai receber. Quem crê vai receber. Se você vier aqui com convicção no seu coração, Senhor, eu quero. Eu não vou sair daqui como eu vim. Eu vou sair dessa conferência com o meu coração transbordando. Eu tenho convicção total de que é um mover diferente. É algo diferente. É como se as portas do céu estivessem abertas ali naquele lugar e você tem ali, você pode falar, Senhor, por favor, derrama sobre a minha vida algo novo. Eu estou aqui. O meu coração está aqui para receber de Ti. E eu tenho certeza que nesses dias o Senhor ele vai derramar aqui ministérios novos, talentos, chamados, curas, milagres. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu acredito nisso para mim também. Porque se eu não acreditasse nisso para a minha vida, eu nem falaria para você. Mas eu venho aqui nesse lugar e o Senhor já sabe. Eu já tive o meu particular com Ele. Falei, Senhor, eu quero receber isso do Senhor. Eu estou nesse propósito. Eu não vou sair daqui sem receber. Gente, isso é algo tão incrível. Quando eu estou falando para você, o Senhor está ministrando algo já aqui na minha vida. Então, liberta essas cadeias, essas correntes que aprisionam os seus sonhos, os seus projetos, o seu chamado. Quebra isso nessa noite, quebra isso nesses dias de conferência, quebra isso, cancela, coloca no altar do Senhor. Eu não sei se eu consegui passar para vocês a mensagem que eu queria,
Mas eu espero que o Espírito Santo de Deus, ele tenha falado no teu coração. Ele tenha falado e que você volte para sua casa com a convicção que se não aconteceu ainda, vai acontecer. E vai ser milagre.